Imagine a cena: um jovem soldado negro de 28 anos, uniforme militar ainda vestido com orgulho, medalhas de guerra brilhando no peito, postura ereta de quem enfrentou a morte e sobreviveu. E ao lado dele, abraçada nele com intimidade, que chocava qualquer observador, uma senhora aristocrata de 72 anos, cabelos brancos penteados em estilo vitoriano, joias caras no pescoço enrugado, vestido de renda fina, e no dedo de ambos, alianças de casamento que contavam uma história tão impossível, tão escandalosa, tão incompreensível para aquela sociedade de 1947, que a cidade inteira parou para julgar, para fofocar, para condenar. Eles estavam casados, legalmente casados, Samuel Johnson e Lady Margaret Whitmore. E quando as pessoas perguntavam como aquilo era possível, como um soldado negro pobre tinha se casado com uma das mulheres mais ricas do condado, Samuel respondia com voz cansada: "Eu fui obrigado a casar com ela. Foi a única forma de salvar minha vida." E as pessoas riam com escárnio. Achavam que ele tinha se aproveitado de uma velha senil, que tinha manipulado ela para roubar a fortuna. Mas a verdade real, que estava escondida atrás daquele casamento impossível, era tão linda e tão dolorosa ao mesmo tempo, que quando finalmente veio à tona, quando o segredo que Lady Margaret guardava há 50 anos foi revelado, a cidade inteira que tanto julgou teve que engolir o próprio preconceito e reconhecer que tinha condenado a história de redenção mais bonita que aquele lugar conservador já tinha visto. Esta é a história real de Samuel e Margaret. É a história de como um casamento forçado se transformou na família mais verdadeira que ambos já tiveram. É a história de como uma dívida de 50 anos foi finalmente paga. De como o amor entre mãe e filho pode nascer mesmo quando não há laços de sangue. De como a redenção é possível em qualquer idade. De como o preconceito cega as pessoas para a verdade. Então prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com você de formas que não espera. Vai te fazer questionar quantas vezes você julgou sem conhecer a história completa. Vai te fazer repensar o que significa família e, no final, se Deus permitir, vai te transformar um pouquinho. Vai te fazer entender que as aparências enganam, que por trás de cada história considerada escandalosa, existe uma verdade que merece ser ouvida. Antes de mergulharmos nesta jornada incrível, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora, de qual cidade você está nos acompanhando. Se você está ouvindo de Londres, de Manchester, de Liverpool ou aqui do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer canto deste mundo, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam que toda história merece ser contada sem julgamento, que acreditam no poder da redenção, que acreditam que nunca é tarde para consertar os erros do passado. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão alimentar sua alma, que vão te fazer acreditar de novo na humanidade, que vão te lembrar que por trás de cada pessoa existe uma história que merece respeito. Agora sim, vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu entre Samuel e Margaret. Vamos desvendar o segredo que mudou tudo. Vamos entender por que aquele casamento que parecia absurdo era, na verdade, a coisa mais certa que ambos já tinham feito. Estamos no ano de 1947. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 2 anos. O mundo ainda se recuperava dos horrores. Milhões de mortos, cidades destruídas, famílias despedaçadas. E os soldados que tinham sobrevivido voltavam para casa como podiam. Alguns como heróis, outros como fantasmas de si mesmos, carregando traumas que nunca iam embora. A Inglaterra estava em processo de reconstrução. O país tinha vencido a guerra, mas estava quebrado. Racionamento de comida ainda em vigor, economia destruída e uma sociedade que, mesmo depois de lutar lado a lado com soldados de todas as raças, ainda não tinha aprendido a tratar todo mundo com igualdade. O lugar onde nossa história acontece é um condado rural no interior da Inglaterra. Região de fazendas antigas, mansões aristocráticas,
Famílias que tinham títulos de nobreza há gerações, gente que vivia presa no passado, que achava que o mundo deveria continuar sendo como era no século XIX, com cada um no seu lugar. Os ricos nos castelos e os pobres nos campos, e principalmente com os brancos no comando e qualquer outra raça sendo tratada como inferior. A sociedade era rígida, conservadora, preconceituosa ao extremo. E qualquer coisa que fugisse do padrão era considerada escândalo, motivo de exclusão social, de condenação moral. Mulheres que se divorciavam eram expulsas dos círculos sociais. Homens que quebravam as regras perdiam os títulos. E casamentos entre classes diferentes eram praticamente proibidos. Imagina, então, um casamento entre raças diferentes, entre gerações diferentes, entre um soldado negro pobre e uma lady aristocrata rica. Aquilo era impensável. Era a quebra de todas as regras possíveis. Era o tipo de coisa que faria a sociedade inteira se voltar contra os envolvidos. Mas para entender como aquele casamento aconteceu, precisamos conhecer Samuel Johnson, um jovem de 28 anos que tinha nascido em Chicago, nos Estados Unidos. Filho de operários negros, tinha crescido na pobreza, mas com educação. Os pais faziam questão que ele estudasse, que aprendesse a ler e escrever bem, que tivesse chance de ser algo mais que apenas mais um negro sem futuro. Samuel era inteligente, tinha terminado o ensino médio, sonhava em ser médico, mas não tinha dinheiro para a universidade. Então, quando a guerra começou e o exército americano abriu o alistamento, ele viu uma oportunidade. Os soldados negros não eram tratados bem, eram segregados, faziam os trabalhos mais perigosos, mas pelo menos ganhavam um salário e uma promessa de benefícios quando a guerra acabasse. Samuel se alistou em 1943, foi mandado para a Europa, lutou na França, na Bélgica, viu horrores que nenhum ser humano deveria ver. Perdeu amigos, quase morreu 3 vezes, mas sobreviveu, e mais que isso tinha sido herói. Tinha salvado um pelotão inteiro de soldados brancos que estavam cercados. Tinha recebido medalhas, condecorações, tinha provado que cor da pele não definia coragem. Quando a guerra acabou, Samuel não quis voltar imediatamente para os Estados Unidos. Tinha ouvido que na Inglaterra havia menos preconceito que na América, que ele poderia ter uma vida melhor ali, então pediu transferência, conseguiu permissão para ficar e arrumou o trabalho como jardineiro numa propriedade rural, a propriedade de Lady Margaret Whitmore. Lady Margaret Whitmore tinha 72 anos quando Samuel começou a trabalhar para ela. Era viúva há 15 anos. O marido, Lord Edward Whitmore, tinha sido barão, dono de terras imensas, mas tinha morrido sem deixar filhos. Pelo menos era o que todo mundo achava. E Margaret tinha herdado tudo. A mansão enorme, as terras, a fortuna, mas também tinha herdado a solidão. Vivia naquela casa de 20 cômodos completamente sozinha, apenas com empregados que iam e voltavam, sem família, sem amigos verdadeiros, apenas com a companhia de memórias dolorosas e um segredo que carregava há 50 anos e que nunca tinha contado para ninguém. Margaret não era má pessoa, era apenas produto da época dela. Tinha sido criada para ser lady, para casar bem, para manter as aparências, para seguir as regras da sociedade aristocrática, e tinha seguido todas essas regras a vida inteira. Tinha sido esposa exemplar, tinha administrado a propriedade com eficiência, tinha mantido o nome da família respeitado. Mas por dentro carregava uma culpa que a corroía, uma dor que nunca sarava, um erro que nunca conseguiu consertar. Samuel trabalhou como jardineiro da propriedade durante 6 meses. Era trabalho duro, mas honesto. Ele cuidava dos jardins imensos ao redor da mansão, podava as árvores, plantava flores, e Margaret observava de longe. Observava aquele jovem trabalhando com dedicação, e algo nele a incomodava. Não era incômodo ruim, era um incômodo de reconhecimento, como se ela conhecesse ele de algum lugar. Como se houvesse algo familiar naquele rosto, naquele jeito de andar.
E quanto mais ela observava, mais a sensação crescia. Até que uma tarde ela percebeu o que era. Samuel se parecia de forma impressionante com alguém que ela tinha amado há muito tempo. Alguém que ela tinha perdido, alguém que ela tinha abandonado por covardia e medo do julgamento social. Mas antes de Margaret poder processar completamente essa descoberta, antes dela poder decidir o que fazer com aquele reconhecimento perturbador, a tragédia bateu na porta de Samuel de uma forma cruel e injusta. Os sobrinhos de Lady Margaret, filhos da irmã dela que tinha morrido anos antes, eram 3 homens gananciosos de meia idade que estavam esperando a tia morrer para herdar a fortuna. Mas Margaret não gostava deles. Sabia que eram aproveitadores, que só apareciam quando queriam dinheiro, e tinha deixado claro que não iam herdar nada, que ia doar tudo para a caridade quando morresse. E isso tinha deixado os sobrinhos furiosos, desesperados para encontrar uma forma de forçar a tia a mudar de ideia ou de declarar ela incapaz mentalmente para assumir o controle dos bens. Os 3 sobrinhos, Richard, Thomas e William, começaram a frequentar a propriedade com mais frequência, sempre com desculpas de estar preocupados com a tia, mas, na verdade, estavam procurando algo que pudessem usar contra ela, algum escândalo, alguma prova de senilidade, alguma coisa. E foi durante uma dessas visitas que eles viram Samuel trabalhando nos jardins. Viram como Margaret olhava para ele da janela. E as mentes doentias deles criaram uma história. Começaram a espalhar que a tia estava senil, que estava obcecada pelo jardineiro negro, que provavelmente estava sendo manipulada por ele e que era só questão de tempo até ele roubar tudo dela. Mas espalhar fofoca não era suficiente. Os sobrinhos precisavam de algo mais concreto. Algo que tirasse Samuel do caminho e ao mesmo tempo provasse que Margaret estava incapaz de tomar decisões. Então Richard, o mais maldoso dos 3, bolou um plano cruel. Durante uma das visitas, ele roubou joias da própria tia, joias valiosas, que estavam guardadas no cofre dela, que ele sabia a combinação, e escondeu essas joias no quartinho onde Samuel guardava as ferramentas de jardinagem. 2 dias depois, Richard voltou na propriedade acompanhado de 2 policiais. Disse que estava preocupado com a tia, que desconfiava que o jardineiro estava roubando ela, e pediu para revistarem o quartinho de ferramentas. E obviamente encontraram as joias escondidas ali, e Samuel foi preso na hora, algemado, arrastado para fora da propriedade, enquanto gritava que era inocente, que nunca tinha visto aquelas joias antes, que era a armação, mas ninguém acreditou nele. Palavra de negro não valia nada contra a palavra de 3 homens brancos, respeitados da sociedade. Margaret viu Samuel sendo levado pelos policiais, correu para fora gritando que era engano, que ele era inocente, que ela confiava nele. Mas os sobrinhos asseguraram. Disseram que ela estava confusa, que estava sendo manipulada, que não sabia o que estava dizendo. E os policiais levaram Samuel embora. Na delegacia, Samuel foi espancado. Os policiais queriam que ele confessasse. Diziam que negro ladrão tinha que apanhar para aprender. E Samuel aguentou tudo em silêncio. Não ia confessar algo que não fez. Não ia dar o gostinho da confissão falsa, então apanhou até desmaiar. Acordou numa cela fria e escura, o corpo todo doendo. E pela primeira vez, desde que tinha sobrevivido à guerra, Samuel pensou em desistir. Pensou que talvez não valia a pena continuar lutando. Que talvez o mundo fosse cruel demais para um homem negro tentar viver com dignidade. O julgamento foi marcado para 2 semanas depois. Samuel não tinha dinheiro para advogado. Um advogado público foi designado, mas era claro que o homem não ia se esforçar muito para defender um negro acusado de roubar uma lady. A sentença já estava praticamente decidida antes mesmo do julgamento começar. 20 anos de prisão ou deportação imediata com desonra, sem benefícios de veterano, sem nada, e Samuel sabia que qualquer uma das opções era sentença de morte. 20 anos de prisão ele não sobreviveria.
Um negro na prisão inglesa era alvo fácil, e deportação com desonra significava voltar para os Estados Unidos sem dinheiro, sem benefícios, sem nada. Provavelmente acabaria morto em alguma rua de Chicago. Na cela, Samuel escreveu uma carta para a mãe, uma carta de despedida, pedindo perdão por não ter conseguido dar a vida melhor que tinha prometido, pedindo para ela não chorar muito, dizendo que pelo menos ele tinha tentado, tinha lutado até o fim e que ia morrer, sabendo que sempre foi homem honesto, mesmo que o mundo não acreditasse nisso. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade inteira celebrava. As pessoas diziam que sempre souberam que aquele negro ia dar problema, que Lady Margaret tinha sido ingênua em contratar ele, que isso era prova de que não se podia confiar em gente de fora. E os sobrinhos espalhavam a versão deles, dizendo que a tia estava senil, que tinha sido enfeitiçada pelo negro, e que eles iam entrar com processo para assumir o controle dos bens dela para proteger o patrimônio da família. Mas o que os sobrinhos não sabiam, o que ninguém na cidade imaginava, era que Lady Margaret Whitmore não era a senhora frágil e confusa que eles achavam. Era a mulher que tinha sobrevivido há 50 anos, carregando segredo devastador, mulher que tinha aprendido a ser forte na dor, e que não ia deixar mais uma injustiça acontecer sem lutar. Não ia deixar Samuel pagar por crime que não cometeu. Não quando ela via nele a chance de redimir o erro mais terrível da vida dela. Margaret trancou-se no escritório por 3 dias, pesquisando leis antigas, documentos velhos, procurando alguma brecha legal que pudesse salvar Samuel, e foi numa noite de sexta-feira, lendo um livro de leis do século XVIII que ela encontrou. Encontrou a lei esquecida que poderia mudar tudo. A lei que dizia que esposa de título aristocrático tinha direito de exigir libertação imediata do marido se ele estivesse preso antes de julgamento. Era a lei antiga que tinha sido criada para proteger lordes que fossem presos por questões políticas. Mas a lei não especificava que só valia para aristocratas. Apenas dizia esposa de título, e Margaret tinha título. Era Lady. E se ela se casasse com Samuel antes do julgamento, tecnicamente ela poderia exigir libertação dele. Mas havia outro motivo ainda mais importante. Margaret não tinha herdeiros diretos, e os sobrinhos estavam tentando provar que ela estava incapaz para assumir o controle dos bens. Mas se ela tivesse marido legalmente casado, os sobrinhos perdiam qualquer direito de questionar, perdiam qualquer chance de herdar, e Samuel estaria protegido, teria direito legal à herança, e Margaret finalmente poderia fazer o que deveria ter feito 50 anos atrás, cuidar de alguém que merecia, dar a alguém a chance que ela negou outra pessoa no passado. Na manhã de sábado, Margaret foi até a delegacia, pediu para ver Samuel, e quando ele foi trazido para a sala de visitas, o rosto inchado de tanto apanhar, os olhos sem esperança, ela sentou na frente dele e disse: "Eu tenho uma proposta que vai parecer loucura, mas é a única forma de te tirar daqui. Eu quero casar com você, casamento legal, com papel assinado, testemunhas, tudo certinho, e com isso eu posso exigir sua libertação imediata. Você vai morar na mansão comigo, e em troca você vai fingir ser meu marido por 5 anos. Depois desse tempo eu morro, provavelmente, e você herda tudo, a mansão, as terras, o dinheiro, tudo, e aí você vai ser livre e rico. Pode fazer o que quiser da vida." Samuel olhou para ela, achando que tinha entendido errado, achou que as pancadas na cabeça tinham feito ele delirar, mas Margaret repetiu, e ele percebeu que era sério. Ela estava oferecendo o casamento como forma de salvação, e ele não sabia o que dizer, não entendia por que ela faria aquilo. Não entendia o que ganhava com isso. Mas ela continuou: "Eu sei que você é inocente. Eu sei que meus sobrinhos armaram isso e eu não vou deixar você pagar por algo que não fez. E além disso, eu tenho minhas razões pessoais, razões que você vai entender com o tempo. Mas por agora, eu só preciso que você confie em mim e aceite essa proposta, porque é literalmente a única chance que você tem de sair daqui vivo." Samuel ficou em silêncio por longos minutos, processando aquilo tudo. Era oferta absurda.
Era casamento de conveniência no nível mais extremo possível. Mas ele olhou para as opções: prisão por 20 anos ou deportação de um lado, e liberdade com possibilidade de futuro do outro. Não era escolha difícil, então ele disse sim. Eu aceito, eu caso com você. O casamento aconteceu 3 dias depois, numa cerimônia relâmpago no cartório. Margaret tinha usado todas as conexões que ainda tinha pagado propina onde precisava, tinha pressionado quem tinha que pressionar e conseguiu licença especial para casamento imediato. Samuel foi levado algemado da prisão até o cartório. Ainda com os ferimentos no rosto, Margaret estava lá esperando com vestido discreto. E os dois assinaram o documento, trocaram alianças simples, e na hora que o oficial disse: "Eu os declaro marido e mulher", a bomba explodiu. Os sobrinhos que estavam na porta do cartório começaram a gritar, a acusar, a dizer que aquilo era fraude, que a tia estava louca. Mas o papel estava assinado, era legal. E Margaret imediatamente apresentou petição exigindo libertação do marido. E por mais absurdo que fosse, a lei era clara. O juiz não teve escolha. Teve que soltar Samuel, as algemas foram tiradas. E ele saiu daquele cartório como homem livre, mas casado com mulher 50 anos mais velha que ele. E a cidade inteira entrou em choque. Os jornais locais publicaram a história no dia seguinte. Escândalo. Lady de 72 anos casa com soldado negro de 28. Aristocrata senil ou golpe do baú. Família tenta anular casamento escandaloso. E por semanas foi só sobre isso que se falou na região. Todo mundo tinha opinião. Todo mundo julgava. As pessoas paravam Margaret na rua para dizer que ela tinha enlouquecido, que estava sendo enganada. E paravam Samuel para chamá-lo de aproveitador, de golpista, de negro sem vergonha que tinha se aproveitado de velha rica. A igreja recusou abençoar o casamento. O padre disse que não ia participar daquela farsa. A sociedade que antes recebia Margaret em eventos a excluiu completamente. Amigas de décadas viraram as costas, e até empregados da mansão pediram demissão, dizendo que não iam trabalhar numa casa onde havia essa imoralidade. Os sobrinhos entraram com processo, tentando anular o casamento, alegando que Margaret estava incapaz mentalmente, que tinha sido coagida. Mas Margaret estava lúcida demais. Respondeu todas as perguntas do psiquiatra que foi designado. Provou que sabia exatamente o que estava fazendo. E o processo foi negado. O casamento era válido. Samuel era legalmente marido dela e herdeiro de tudo. Os primeiros meses de convivência foram estranhos. Samuel morou num quarto de hóspedes na ala leste da mansão. Margaret ficou no quarto dela na ala oeste. Eles mal se viam durante o dia. Apenas jantavam juntos para manter as aparências caso alguém estivesse observando. E as conversas eram formais, educadas, distantes. Samuel não entendia aquela mulher. Não entendia por que ela tinha feito aquilo. Sacrificado reputação inteira para salvar ele. E Margaret não explicava. Apenas dizia que tinha suas razões e que ele entenderia no tempo certo. Mas foi numa noite de outubro, 6 meses depois do casamento, que a verdade finalmente veio à tona. Margaret estava doente, tinha pegado pneumonia, estava de cama com febre alta, e Samuel cuidou dela. Levou sopa, colocou panos frios na testa, ficou sentado ao lado da cama vigiando. E na febre, Margaret começou a delirar. Começou a falar coisas desconexas, e Samuel ouviu um nome sendo repetido. Thomas, meu Thomas, perdoa, mãe. Perdoa por ter te abandonado. Perdoa por não ter te assumido. Perdoa por ter deixado você crescer sozinho. Samuel ficou confuso com aquelas palavras delirantes. Quem era Thomas? Margaret nunca tinha mencionado filhos. Todo mundo sabia que ela não tinha tido filhos. Mas ela continuava falando na febre, meu menino, meu filho de pele escura que eu escondi por vergonha. Meu bebê que nasceu do amor proibido e que eu mandei embora porque tinha medo do que iam dizer. Perdoa, mãe. Perdoa por não ter sido forte o suficiente. Samuel sentiu o coração apertar. Estava entendendo algo terrível, algo que explicava muita coisa. E quando Margaret finalmente melhorou da febre, 3 dias depois,
Quando estava lúcida de novo, Samuel se sentou ao lado da cama dela e disse: Você falou de um filho durante a febre. Falou de alguém chamado Thomas. Me conta a verdade. Por favor, preciso entender. Margaret olhou para ele com lágrimas nos olhos. Sabia que o segredo tinha vazado e depois de 50 anos carregando aquele peso sozinha, ela estava cansada. Cansada de esconder, cansada de mentir. Então ela contou tudo. 52 anos atrás, em 1895, Margaret tinha 20 anos, era jovem e idealista. Tinha acabado de casar com Edward Whitmore, num casamento arranjado pelas famílias. Não havia amor, mas havia respeito mútuo. E Edward viajava muito para Londres cuidando de negócios, deixando Margaret sozinha na mansão por meses. Foi durante uma dessas ausências que chegou na propriedade um novo funcionário. Um homem chamado Coffey, africano que tinha vindo trabalhar como professor particular de história. Ele era educado, inteligente, tinha estudado em universidade europeia, falava 5 línguas e Margaret ficou fascinada por ele. Começaram a conversar durante as aulas. As conversas viraram amizade. A amizade virou algo mais profundo. E mesmo sabendo que era proibido, mesmo sabendo que se alguém descobrisse seria destruição total, eles se apaixonaram. O caso durou 6 meses. Encontros secretos na biblioteca, conversas sussurradas. Um amor impossível que ambos sabiam que não podia durar. E então Margaret descobriu que estava grávida e o mundo dela desabou. Porque não havia como esconder, não havia como explicar. Edward estava fora há 8 meses. Era óbvio que o filho não era dele. Margaret entrou em pânico, mandou Coffey embora. Pagou para ele desaparecer, nunca mais aparecer. E ele foi embora com o coração partido. Volta para a África, sem saber que tinha deixado um filho. E Margaret fingiu para Edward que tinha tido um aborto espontâneo antes dele voltar. Mas na verdade teve o bebê em segredo, um menino lindo de pele morena. E ela não teve coragem de ficar com ele, não teve coragem de enfrentar o escândalo. Então, entregou o bebê para um orfanato com documento falso, dizendo que era filho de imigrantes desconhecidos. E nunca mais viu ele, apenas deixou dinheiro anônimo todo mês para o orfanato garantir que ele teria comida e educação. Durante 50 anos, Margaret viveu com aquela culpa, com aquele abandono, imaginando como o filho estava, se estava vivo, se estava bem, se um dia poderia perdoar ela. E ela nunca teve coragem de procurar, nunca teve coragem de assumir, viveu a vida inteira como lady respeitável, enquanto por dentro estava destruída pela covardia. E então, há 3 anos, ela contratou um investigador particular para encontrar o filho. Queria pelo menos saber o que tinha acontecido com ele, se ele estava vivo. E o investigador voltou com notícia devastadora. Thomas tinha crescido no orfanato. Tinha sido adotado aos 10 anos por família pobre, mas boa. Tinha estudado, tinha se tornado professor como o pai que nunca conheceu. E quando a guerra começou, tinha se alistado mesmo sendo mais velho que a maioria dos recrutas. Tinha ido lutar. E tinha morrido em 1944 numa praia da Normandia. Tinha morrido herói, salvando outros soldados. E tinha morrido sem nunca saber quem era a mãe dele, sem nunca saber que tinha família rica, sem nunca receber o amor que merecia. Margaret chorou por meses quando soube. Chorou a perda do filho que abandonou. Chorou as décadas que perdeu. Chorou a covardia que a definiu. E jurou que se Deus desse mais uma chance, se colocasse alguém no caminho dela que precisasse de ajuda, alguém que lembrasse o filho, ela não ia falhar de novo. Ia ser corajosa dessa vez. Ia fazer o certo mesmo que o mundo inteiro julgasse. Então Samuel apareceu e Margaret viu nele a semelhança impressionante com Thomas. Viu a mesma postura, o mesmo jeito de andar, os mesmos olhos bondosos. E ela soube que era a chance dela. Chance de redimir o abandono, de ser a mãe que nunca foi, de dar para Samuel o que negou ao próprio filho. Samuel ouviu tudo aquilo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E quando Margaret terminou de contar, quando disse que era por isso que tinha casado com ele, não para salvar a reputação,
não para proteger a herança dos sobrinhos, mas para finalmente ser mãe, para cuidar de alguém como deveria ter cuidado de Thomas. Samuel abraçou ela, abraçou aquela senhora frágil e quebrada e disse: "Você não precisa me pedir perdão. Você não me deve nada, mas eu aceito. Aceito ser filho que você não pode ser mãe. Aceito essa família estranha que o destino criou, porque eu também perdi minha família. Também estou sozinho. E talvez a gente possa se curar juntos." A partir daquele dia, o relacionamento entre eles mudou completamente. Não era mais casamento de conveniência, era amor filial genuíno. Samuel começou a chamar ela de mãe. Ela chamava ele de filho. Ele cuidava dela com devoção de filho verdadeiro. Levava café na cama, lia para ela à noite, empurrava a cadeira de rodas quando ela começou a ter dificuldade para andar, e ela o apoiava em tudo. Pagou para ele estudar medicina por correspondência, incentivava os sonhos dele. Ouvia as histórias dele, dava conselhos de mãe. A cidade continuava julgando, continuava falando mal, mas eles não ligavam mais. Tinham encontrado algo mais valioso que aprovação social. Tinham encontrado família, tinham encontrado pertencimento, tinham encontrado cura para feridas que ninguém via. Os sobrinhos não desistiram, continuaram tentando provar que era fraude, que Samuel estava manipulando a tia. Mas quanto mais investigavam, mais ficava claro que não havia manipulação nenhuma. Havia amor verdadeiro entre aqueles dois. Amor que transcendia idade, raça, convenções sociais. Foi 1 ano e meio depois do casamento que a virada aconteceu. Os sobrinhos estavam tão desesperados que contrataram um investigador particular para seguir Samuel, para encontrar algo que pudessem usar contra ele. E o investigador descobriu algo, mas não era o que eles esperavam. O investigador descobriu que Richard, o sobrinho mais velho, tinha sido visto saindo de joalheria 3 dias antes das joias desaparecerem. Descobriu a nota fiscal da compra que Richard tinha escondido. Descobriu que tinha sido ele quem plantou as joias no quartinho de Samuel. Descobriu a armação completa. O investigador, homem de consciência, levou as provas direto para a polícia em vez de entregar para Richard. E os 3 sobrinhos foram presos, acusados de conspiração, fraude, falso testemunho, e a cidade inteira ficou chocada. Todos que tinham condenado Samuel tiveram que engolir as palavras. Todos que tinham julgado Margaret tiveram que reconhecer que ela estava certa o tempo todo. O julgamento dos sobrinhos foi público e humilhante. Eles tentaram negar, mas as provas eram claras demais. Foram condenados a 10 anos de prisão cada um. Perderam tudo: reputação, liberdade, família. E a ironia não passou despercebida. Eles que tinham tentado colocar Samuel na prisão terminaram presos eles mesmos. Samuel foi oficialmente inocentado, o nome limpo, a reputação restaurada. Mas ele não comemorou com vingança, apenas com alívio, porque ele tinha aprendido com Margaret que vingança não cura nada, apenas perdão cura. Os 3 anos seguintes foram os mais felizes da vida de Margaret. Ela finalmente tinha a família que sempre quis. Tinha filho para cuidar, tinha propósito. Tinha razão para acordar todo dia sorrindo. E Samuel florescia sob aquele amor maternal. Terminava os estudos de medicina, trabalhava como voluntário no hospital local, tratando veteranos. E planejava o futuro, pela primeira vez em anos. Margaret estava com 75 anos, quando a saúde começou a declinar de verdade. O coração fraco, os pulmões cansados, o corpo pedindo descanso, e os médicos disseram que era questão de meses, talvez semanas, e Margaret aceitou com paz. Disse que tinha vivido tudo o que precisava viver, que tinha consertado o erro que carregou a vida inteira, que ia morrer em paz. Samuel cuidou dela até o fim, dormia numa poltrona ao lado da cama dela, segurava a mão dela quando a dor vinha, lia para ela, cantava as canções que ela gostava, e numa tarde de março, com o sol entrando pela janela, Margaret olhou para ele e disse: "Obrigada por me deixar ser sua mãe. Obrigada por me dar essa chance de redenção. Eu sei que não sou sua mãe de verdade, mas você é o filho do meu coração.
E eu vou morrer feliz, sabendo que você está bem, que você vai ter o futuro que meu Thomas não teve, que você vai fazer diferença no mundo. Cuide das pessoas, Samuel. Use o dinheiro para fazer o bem. Seja o homem incrível que você já é. Margaret morreu naquela noite, dormindo, sem dor, com Samuel segurando a mão dela, e ele chorou. Chorou a mãe que ganhou e perdeu tão rápido. Chorou a mulher corajosa que tinha sacrificado tudo para salvar ele. Chorou de gratidão por ter conhecido amor maternal, mesmo que tardio. O funeral foi surpreendente. Centenas de pessoas apareceram. Pessoas que Margaret tinha ajudado secretamente durante a vida, famílias pobres que recebiam cestas anônimas, crianças do orfanato que ela patrocinava, veteranos que ela pagava tratamento. E todos contaram histórias de bondade, de generosidade, e a cidade inteira teve que reconhecer que tinha julgado errado, que Margaret não era louca, era santa. Samuel herdou tudo conforme o testamento, a mansão, as terras, a fortuna considerável, e a primeira coisa que fez foi criar fundação em nome de Margaret e Thomas. Fundação que ajudava filhos ilegítimos, mães solteiras, crianças abandonadas, dando para eles o que Thomas nunca teve: família, apoio, chance. A segunda coisa que fez foi transformar parte da mansão em hospital para veteranos de guerra, especialmente veteranos negros que não recebiam tratamento adequado em outros lugares. E ele mesmo trabalhou ali como médico, tratando de graça quem não podia pagar, honrando a memória da mulher que o salvou. Samuel nunca se casou de novo. Dizia que já tinha tido casamento de verdade, casamento de coração, e que não precisava de outro. Vivia na mansão cuidando da fundação e do hospital, e toda semana colocava flores no túmulo de Margaret e de Thomas, que ela tinha mandado fazer ao lado do dela, finalmente reconhecendo o filho publicamente mesmo depois de morta. 20 anos depois, Samuel tinha 50 anos. Era médico respeitado, tinha salvado centenas de vidas. A fundação tinha ajudado milhares de famílias. E ele estava sentado na biblioteca da mansão, a mesma biblioteca onde Margaret tinha se apaixonado por Kofi décadas atrás. E ele pensava em como a vida era estranha, em como os piores momentos podiam se transformar nas maiores bênçãos, em como ele tinha ido preso injustamente e daquilo tinha nascido família, propósito, futuro. E assim chegamos ao fim desta história incrível de casamento impossível, de redenção tardia, de amor que transcende convenções. E agora é hora de refletir sobre as lições que ela nos ensina. A primeira lição é sobre julgamento precipitado. A cidade inteira condenou Margaret e Samuel sem conhecer a história verdadeira, sem entender os motivos. Apenas olharam para as aparências e decidiram que sabiam tudo e estavam completamente errados. Então, antes de julgar alguém, pergunte-se: eu conheço a história completa? Eu sei o que levou essas pessoas a fazerem o que fizeram? Ou estou apenas assumindo baseado em preconceitos? A segunda lição é sobre redenção. Margaret carregou culpa por 50 anos. Achou que nunca poderia consertar o erro de ter abandonado o filho. Mas Deus deu para ela uma segunda chance. E ela teve coragem de agarrar aquela chance, mesmo sabendo que seria julgada, mesmo sabendo que perderia tudo. E isso nos ensina que nunca é tarde para fazer o certo. Nunca é tarde para consertar erros do passado. Nunca é tarde para escolher coragem em vez de covardia. A terceira lição é sobre família verdadeira. Samuel e Margaret não tinham laços de sangue. Tinham 50 anos de diferença. Vinham de mundos completamente opostos, mas construíram um laço familiar mais forte que muitos laços de sangue. Porque família não é sobre DNA, é sobre escolha, é sobre amor, é sobre estar presente, é sobre cuidar, e eles escolheram ser família um do outro. E isso foi mais real que qualquer parentesco biológico. A quarta lição é sobre sacrifício. Margaret sacrificou reputação, posição social, amizades, tudo para salvar Samuel, não porque ia ganhar algo em troca, mas porque era o certo, porque ele lembrava o filho que ela perdeu, porque ela não ia falhar de novo. E esse tipo de amor sacrificial
Esse tipo de generosidade que não espera retorno é o tipo mais puro de amor que existe. E a última lição, talvez a mais importante de todas, é sobre como nossos erros do passado não definem nosso futuro. Margaret cometeu um erro terrível abandonando Thomas. Viveu décadas com aquela culpa, mas no final conseguiu transformar aquele erro em força, em coragem, em ação redentora que salvou Samuel e mudou centenas de outras vidas através da fundação. Então, se você carrega culpa de algo do passado, saiba que ainda há tempo, ainda há chance de transformar aquele erro em algo bom, em algo que faça diferença, em algo que traga cura. E agora eu te pergunto, quantas vezes você julgou relacionamentos que não entendia? Quantas vezes você condenou pessoas por escolhas que pareciam estranhas? Quantas histórias bonitas você perdeu porque estava ocupado demais julgando as aparências? E o que você vai fazer diferente a partir de agora? Se esta história tocou seu coração, se você viu algo aqui que precisava ouvir, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa aprender sobre perdão, sobre redenção, sobre família verdadeira. Se inscreva no canal para receber toda semana histórias que vão alimentar sua alma, que vão te fazer acreditar de novo na bondade humana, que vão te lembrar que milagres acontecem quando a gente tem coragem de fazer o certo, mesmo quando todo mundo diz que está errado. Semana que vem tem mais uma história incrível esperando por você, então ative o sininho das notificações. E até lá, lembre-se sempre, nunca julgue um livro pela capa, nunca condene uma história sem conhecer todos os capítulos. Porque por trás de cada casamento impossível, de cada escolha estranha, de cada decisão que parece absurda, pode existir uma história de amor tão pura e tão bonita que vai te fazer acreditar de novo que vale a pena ser bom, que vale a pena ser corajoso, que vale a pena escolher o amor mesmo quando o mundo inteiro escolhe o julgamento.